Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar. Hoje nós vamos falar da deusa indiana Kali. Bem, a deusa Kali, ela é uma das principais divindades do hinduísmo, considerada a deusa da destruição, a face negra da Mãe Divina, a terrível Senhora da Morte. Reverenciada por sua natureza dualista, é a personificação tanto do aspecto destrutivo quanto criativo, o que nós chamamos de Shakti divino, né? Bom, seu nome deriva do sânscrito Kali, feminino de Kalan, que significa negra ou de pele escura. Outra possível etimologia surge a partir da adição do sufixo i, a Kala, que significa tempo em português, indicando uma conexão com o ciclo de vida, morte e renascimento. Apesar de sua imagem assustadora, Kali é reverenciada por seus devotos como a representação da Mãe Natureza na sua totalidade, incluindo a criação, preservação e aniquilação. Na tradição tântrica, por exemplo, é reverenciada como Kali Ma, Mãe Kali, deusa mãe primordial. A história dessa Kali. Uma das narrativas mais conhecidas sobre a origem de Kali está relacionada à batalha dos deuses hindus contra os demônios Raktabija. O monstro conseguia se reproduzir a partir de cada gota de seu sangue que caísse ao chão, tornando-se praticamente invencível. Um a um, os deuses foram derrotados, até que Durga, a deusa guerreira, num acesso de fúria, fez saltar de sua testa uma outra versão sua, negra e sedenta de sangue, Kali. Munida com as armas dos deuses derrotados, a deusa decepa a cabeça dos clones de Raktabija, bebendo todo o sangue antes que pudesse tocar o solo. Após derrotar o monstro, a fúria de Kali a consumiu, levando a destruir tudo ao seu redor. Para conter sua fúria, Shiva, uma das divindades supremas do hinduísmo, prostou-se sobre os seus pés. Chocada com esse gesto de submissão, a deusa se acalmou, pondo fim à destruição que ameaçava todo o universo. As representações de Kali. Kali tem seus pés sobre o corpo, de Shiva e por Raja Ravi Varna. Kali ostenta uma imagem poderosa e intrigante, pele escura, língua projetada para fora de sua boca, 4 braços, 3 olhos que ardem vermelhos, crânicos e braços decepados com adornos, espadas empunhada, coberta de sangue, pisando no peito de Shiva. Entretanto, por trás desta imagem feroz, reside um simbolismo profundo e multifacetado. A língua estendida é geralmente interpretada como um sinal de constrangimento por pisar no peito de seu marido Shiva. Esta modéstia e vergonha súbita é a interpretação predominante dos hindus. Pele escura, tonalidade escura de sua pele representa sua natureza ampla e transcendental. 4 braços representam o aspecto da criação e da destruição. As mãos direitas estendidas em bênção, enquanto as esquerdas seguram uma cabeça decepada e empunham uma espada coberta por sangue. A espada do discernimento corta da escravidão a ignorância e do ego, representado pela cabeça decepada. Colar de cabeças decepadas pode simbolizar as letras do alfabeto sânscrito e o som primordial do A1, o qual procede toda a criação. O cinto de braços decepados representa o trabalho e a liberação do ciclo do karma. Os 3 olhos observam o passado, o presente e o futuro, os 3 modos do tempo. Ao contrário do que a sua imagem pode sugerir, Kali não é uma deusa de violência gratuita. Seus símbolos revelam a profunda sabedoria sobre a natureza da realidade, o ciclo da vida e da morte e o poder da energia do feminino. É a deusa da transformação que nos guia através da escuridão para a luz, da ignorância para o conhecimento, da morte para o renascimento. Se nós pensarmos um pouquinho sobre cada alusão que foi falado, de cada simbolismo que representa, nós podemos ter assim, muito praticamente, que
essas nuances, né, essas imagens que são projetadas, elas nos dão uma visão sobre as multifacetas de uma mesma pessoa, calma, com raiva, furiosa, extremamente furiosa, rancorosa, pesaroso num outro momento, vingativo, derrotada, uma pessoa que se sente envergonhada, remorsos. Então são símbolos da nossa própria existência como ser humano, que vez por outra nós mesmos somos vítimas de ações aos quais nós não temos um controle total. Porque o que está dentro de mim, o que eu sinto, o que eu penso, eu tenho poder sobre ela. Mas o que vem de fora para dentro de mim, eu não tenho poder. E é esse que é o problema do que vem de fora para dentro. Porque o de fora para dentro, ele pode modificar o meu sentir, o meu agir, o meu olhar, tudo que há em mim. E isso tem uma resposta. Por isso que uma pessoa de mente treinada, uma pessoa de um corpo disciplinado, ele consegue responder de maneira mais positiva às coisas que acontecem na vida. Enquanto que pessoas que são naturalmente instáveis, elas reagem muito mais ferozmente ou inconscientemente quando deveria ter uma conscientização muito mais profunda de seus atos. E aí, quando passa o momento de cegueira, né, aqueles 5 minutos que você está cego, surdo e mudo, você vê o desastre que você causou. E às vezes o desastre que você causa, ele pode ser um problema momentâneo, um problema um pouco mais duradouro, pode ser uma finalização de alguma coisa. Portanto, morte em alguns aspectos é finalizações de situações. Por exemplo, você atacou uma pessoa com violência, tirou a vida dela, não tem como você restituir a vida dessa pessoa. Você voltou à sua consciência, você voltou à sua condição normal, mas o que você fez não tem como consertar. Vai dar a vida de volta para a pessoa? Algo que você quebra, que é extremamente precioso para alguém. Quebrou, está quebrado. Tem como comprar outro? Bem, você pode até comprar outro se você conseguir, tiver dinheiro para aquilo. E se existir uma outra peça. Porque às vezes as coisas também são únicas, né? E aí, como é que faz? Né? Então, são coisas que nós temos que entender que tudo passa pelos sentidos humanos, elas não passam de fora dos sentidos humanos, porque nós precisamos entender que tudo que a mitologia hindu está nos impregnando, está nos ensinando que tudo passa pelos nossos sentidos e pela forma de como nós agimos, reagimos através desses sentidos e principalmente como nós dominamos esses sentidos ou somos dominados por eles. Quanto a essa relação a deusa Kali e Shiva, Kali é comumente retratada em pé, com o pé no peito de Shiva. Essa representação faz referência ao episódio em que a deusa estava fora de controle no campo de batalha, prestes a destruir o universo. O deus a acalma ao deitar-se sobre os seus pés. Às vezes o deus é mostrado como um sorriso feliz no rosto. Nós precisamos entender que às vezes nós precisamos de pessoas para nos ajudar a voltar a ser quem nós somos. Momentos de provações é o momento onde nós podemos realmente saber quem é o ponto focal da nossa vida. Aquela pessoa que a presença dela, a voz dela, o abraço, a simples presença da pessoa faz com que você entre novamente na sua centralidade, que você saia do seu estado de perturbação total e volte a ser uma pessoa consciente de si e do mundo ao teu redor. Nós vamos ter pessoas assim, que às vezes, porque o problema às vezes não, todos os dias, a todo momento, nós somos testados para sairmos da nossa condição de ser humano. O que é condição de ser humano? Condição de ser humano é o ser racional, é o ser que sente as coisas, que tem piedade, que tem amor, que tem carinho, que tem solidariedade. Nós somos testados a sermos todos os dias o oposto disso, a viver o oposto disso, estar ligados quase que 24 horas no oposto dessas coisas. É só vocês pensarem um pouquinho. Nós estamos, né, para quem aí já viveu bastante, né, pelo menos tem seus 30 anos de vida, 40 anos de vida, que já está um pouco mais calejado das augúrias da vida, eu pergunto para vocês, as coisas que vêm até nós nos auxiliam a ser melhores ou piores?
Na grande maioria das vezes não falar assim, não, nós somos ensinados a ser pior. A ser arrogante, a ser hipócrita, a ser mentiroso, a ser idólatra, a ser corruptivo, a ser intolerante, a ser egoísta. Então o que acontece? Essa tônica de sempre explorar o pior nosso, ela é uma tônica porque nós precisamos estar conscientes de que alguém, ou um grupo, ou forças lucram a todo e qualquer momento com essas condições que são provocadas a estar impregnados em nós. Eu vou dar um exemplo para vocês, prático. O canal Pleiadianos tem o programa Pleiadianos, que é do Ariel, tem o programa Mitologar, que está comigo, e agora tem o outro programa, o Papo É. Eu pergunto para vocês, gente, de tudo que vocês ouviram desde quando o canal Pleiadianos começou a existir, que o canal Pleiadianos está aí já faz bastantes aninhos, né? Tanto é que tem mais de 100 mil pessoas. O que você aprendeu com isso? O que você colocou em prática na sua vida? Como que a sua vida melhorou? De que forma a sua vida progrediu através do que você vê e ouve neste canal? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo conclamar com isso? Cara, se você ouve as coisas entram em teus ouvidos e aquilo não mexe com você, aquilo não te provoca reações em você, não faz você pensar como pessoa, como ser humano, a sua doença é muito pior do que se imagina. O seu problema de saúde é muito pior do que você imagina, porque você é um fantoche, você é um factoide de uma sociedade. O que é um factoide? O factoide é aquele que o vento vai para lá, ele vai, o vento vem para cá, ele vem. Se um grita lá, ele grita aqui. Então ele não tem personalidade própria, ele não tem pensamento próprio, ele não tem conhecimento de causa própria. Tudo que ele vê, tudo que ele reage, vem dos outros, não vem dele. Então o que acontece? Tudo que acontece no canal Pleiadianos, ele está feito pensando, programado pela ideia que o Ariel propôs e eu abracei essa causa, fazer você pensar a partir de quem você é, das circunstâncias que rodeiam a tua vida e a partir desse encontro, deste conhecimento, se projetar. Se projetar. Isto é vida. Isso é geração de vida. E a geração de vida, ela é transformação. Ela é transformação. Por quê? Porque ela vai ajudar você nas tuas batalhas. Isto é Kali, transformação diante das batalhas. E batalhas é o que nós temos na nossa existência. Eu costumo dizer que nós nascemos batalhando. Tem uma charge que eu vi esses tempos atrás, que eu dei risada, mas ela é séria. Por quê? Porque ela traz uma depreciação de nacionalismo, de pertencimento. Quando você nasce, você pensa que nasceu na Suíça, a charge é essa. Você acabou de nascer, pensa que nasceu na Suíça e você ouve gritando, ovo por 20 real, 20 ovos por 20 real, desse jeito. Aí o neném tem cara feia. Quer dizer, qual que é a interpretação? Você nasceu no Brasil, você é pobre, lascado, para não falar outra coisa. Gente, o Brasil é um país maravilhoso. Nós somos um povo maravilhoso. Tem gente ruim? Claro que tem. Tem gente que dá vontade de você voar no pescoço? Dá. Tem gente que é estúpida, ignorante, hoje em dia, né? Está totalmente enfascistado, né? Por causa dessas questões políticas erradas, porque não tem conhecimento de causa, e aí ele vai na onda, né? Na onda, porque quando você não tem pensamento próprio, que eu acabei de falar, você não tem experiência própria, você é obrigado a seguir a onda, né? E a onda te enraivece, te obscurece os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca. Você é um mero repetidor, vomita aquilo que coloca na tua cabeça, você vai vomitando para os outros, né? Então o que acontece? Tem essas coisas? Tem, mas o Brasil é um país maravilhoso. Eu sou uma boa pessoa. Aposto que você se acha uma boa pessoa. Você mata alguém? Você rouba alguém? Você se aproveita da ingenuidade de alguém? Se você não faz nada disso, você é uma má pessoa. Então o país que você vive é um mau país? Se é um mau país e se existem má pessoas, é porque o país é reflexo das pessoas que habitam nelas. Aí é política de morte.
Aí a deusa da violência, da morte, da guerra, da destruição, da finalização das coisas. Por quê? Se o país é o reflexo do povo e o povo não presta, então eu vivo num país infernal. E o Brasil não é um país infernal. Então, entender essas nuances, porque nós temos um problema muito sério de desclassificar você como pessoa, você como brasileiro, você como nação. E olha, aí tem muita gente fora do Brasil que está louco para tomar conta daqui. Por quê? Porque aqui tem o que lá não tem. Aqui existem coisas que lá não existem. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de depreciação do nosso povo, da nossa gente, da nossa nação. Porque enquanto está depreciando, tem gente de olho querendo tomar conta. Por quê? Porque aqui tem o que lá não tem. Aspectos sociológicos e antropológicos do mito de Kali. Isso vai mostrar umas coisas interessantes para nós. A deusa Kali, ela, assim como a sociedade hindu ela é complexa, o seu mito reflete essa complexidade da sociedade hindu. Então ela vai representar várias facetas da natureza humana, sendo criação, destruição, preservação, transformação. Esses simbolismos e significados, eles vão construir toda a temática sociocultural do povo indiano. E quando eu falo sociocultural, é o ler, é o escrever, é a cultura, é a religião, é a política, é a arte, é tudo. Vestimenta, decoração de casa, construção de casa, natureza ao redor, tudo, né? Vamos lá, no que tange aos aspectos, né? Nesses aspectos. O aspecto social. O poder da mulher, né? O poder feminino. Kali personifica a força feminina em sua plenitude, desafiando as normas patriarcais e subvertendo a ordem social. Ela representa a mulher independente, poderosa e autônoma, capaz de tomar decisões e agir por conta própria. Sua imagem desafia a submissão feminina e inspira as mulheres a reivindicar o seu poder no espaço, na sociedade. O patriarcalismo quer botar tudo que não é masculino debaixo dos teus pés e debaixo das vontades do ser masculino. Então, veja bem, que a deusa Kali, né, meteu o pé no peito do marido. Não se esqueça disso, né? Destruição e renovação. Kali é frequentemente associada à destruição e à morte, que são aspectos que representam a necessidade de romper com o antigo para dar espaço ao novo. Sua fúria destrutiva simboliza a transformação social e a luta contra a opressão. Ao destruir o que está corrompido e decadente, abre-se caminho para a renovação e recomeço. Óbvio que se tem duas forças, um está lutando para manter o status quo de destruição, de opressão, e aquele que está tentando lutar para se livrar disso, a libertação, essa ruptura desta opressão, ela gera uma nova vida, uma nova sociedade, uma nova forma de se olhar o mundo e sociedade e, de forma geral, um novo futuro. É óbvio, né? Marginalização e exclusão. A figura desta deusa está associada a grupos marginalizados e excluídos da sociedade, como os Dalits, né, os ex-intocáveis. Sua imagem serve como um símbolo de resistência contra a opressão e a luta por justiça social. Ao abraçar a marginalidade, Kali desafia as normas sociais e oferece esperança a quem vive oprimido. Quem de nós não vivemos em opressão e precisamos de fontes de inspiração para subverter essa situação, né? Quanto aos aspectos antropológicos, o simbolismo de Kali representa o elemento carregando um significado profundo. Cor escura representa a noite, o mistério, o poder do inconsciente. Sua língua proeminente simboliza a voracidade e a destruição. A guirlanda de crânios representa a morte e a transitoriedade da vida. Cada símbolo contribui para a construção de uma imagem poderosa e complexa da deusa, que nada mais é do que o reflexo da nossa vida. Rituais de devoção. O culto de Kali envolve diversos rituais práticos devocionais, no quais muitos são carregados de simbolismos, significados. Sacrifício de animais, oferendas de sangue, ritual de autoflagelação são alguns exemplos das práticas associadas a Deus. Esses rituais expressam devoção do fiel, que representa a busca por transformação e libertação. Então nós vamos entender que
embora pareça abissal esse tipo de coisa, como se na mitologia africana, né, tem muito culto aos deuses, com muita prática de sacrifício de animais, essas coisas assim, nós vemos que são buscas desenfreadas por libertação. Estamos tão acorrentados, estamos tão oprimidos, que nós renegamos a todo e qualquer tipo de prática de cultismo para buscar libertação. E como que se modifica essas coisas? Libertando as pessoas e mostrando que a liberdade, ela está muito além apenas do que um ritualismo. Ela está na mente, ela está no pensamento, ela está na transformação das coisas, dos acontecimentos das pessoas, né? Não fica somente no âmbito espiritual. Mitologia e cosmologia. O mito de Kali está profundamente entrelaçado com a mitologia e cosmologia hindu. Ela é vista como uma das manifestações da deusa Durga, representável, né, ou responsável por derrotar o demônio Mahishasura. Sua história está repleta de simbolismo e significado, oferecendo uma visão sobre a natureza do bem e do mal, à luz da luta entre a ordem e o caos e a importância de transformar-se. A transformação é muito importante, né? Quanto ao que nós falamos sobre psique, né, a psicologia, a primeira coisa que vai entrar na nossa cabeça, nós temos que entender que essa figura da deusa Kali, ela vai representar essas facetas da psique humana que oferece simbolismos para serem explorados mais profundos do ser humano. Imagem, o poder, a intensidade, as reflexões que envolve sombra, transformação, sexualidade, morte, vida, são coisas que estão intrínsecas dentro de nós. Por isso que eles nos chacoalham o mito dela. Sombras. Confronto com a sombra. Kali personifica a sombra, o lado inconsciente da personalidade, que contém todos, olha só, todos os aspectos reprimidos, negativos ou rejeitados do ser. Sua imagem feroz e assustadora representa um medo que sentimos ao confrontar esses aspectos sombrios, mas também a força necessária para integrá-los à nossa consciência. Todo mundo tem um passado, gente. Todo mundo tem um passado triste, um passado de coisas não muito boas, coisas que nós não conseguimos solucionar e vez por outra nos assombra. Esse assombrar é uma necessidade de que precisamos parar, refletir e, acima de tudo, superar essas deficiências, porque senão vai se assombrar a nossa vida toda. Vamos passar a vida inteira sendo nós reféns dessas coisas que aconteceram no nosso passado e que não foram solucionados. Quantas pessoas são reféns de acontecimentos ruins do passado que até hoje não conseguem superá-los e a sua vida continua, vez por outra, patina, fica empacada, não produz, não progride, não evolui por conta disso. A aceitação e integração. O mito de Kali nos convida a enfrentar nossa sombra, reconhecendo-a como parte integral de quem somos. Aceitar e integrar esses aspectos sombrios pode alcançar maior autoconhecimento, cura emocional, crescimento pessoal. Como eu falei, ninguém cresce do nada. Nós crescemos a partir de experiências, a partir daquilo que nós somos e daquilo que se imprime em nós. E depois daquilo que somos e daquilo que for imprimido em nós, a soma dos dois é a reimpressão, né? A reimprimimento, né? Reimpressão que nós colocamos em nós mesmos. Nós imprimimos em nós novos conceitos. Só que nós precisamos primeiro observar como que está resolvendo os nossos problemas antes de reimprimi-los na nossa existência. Volta no primeiro tópico. Arquétipo de transformação. Kali representa o arquétipo de transformação, simbolizando morte do ego, o renascimento de uma nova consciência. Sua fúria destrutiva representa a ruptura com padrões negativos, crenças limitantes, abrindo caminho para mudança e evolução. Que é um problema que nós precisamos solucionar? Essa polarização política que nós tivemos nos últimos anos, né? Essa questão da extrema direita. Gente, nós temos que pensar quais são os frutos que uma política de extrema direita produz. Se ela é destrutiva, por que eu defendo isso? Se ela vai contra o meu bem-estar social como pessoa, por que eu defendo isso? Por que eu falo contra o bem-estar? Uma coisa é eu estar do lado
da extrema-direita como aquele que se aproveita do que ela produz. Outra coisa é eu estar do lado oposto da extrema-direita quando eu sou a vítima dela. O que quer dizer isso? Hoje, quando nós pensamos de política de extrema-direita, ela só beneficia quem é milionário. E milionário precisa trabalhar, gente. Milionário precisa se preocupar com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, com as contas que ele vai pagar. Porque o tempo que eu estou aqui falando com vocês, a cada minuto que se passa aqui, que vocês estão me vendo e me ouvindo, um milionário está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro sozinho, sem fazer nada. Ele pode estar assistindo os mesmos vídeos que eu estou assistindo com você aqui, ele sentado está ganhando milhões. E você, sentado aí, está ganhando o quê? Conhecimento, obviamente, né? Que isso não tem como pagar. Mas, em questão de linhas financeiras, se você não é uma pessoa que não tem investimentos altos, não tem dinheiro para poder o dinheiro estar circulando, você está sendo oprimido por este capital de extrema direita. Você mantém a ruptura, você mantém essa estrutura que te destrói. Então nós temos que entendimento. Aliás, isso vai ser o próximo programa do Papo vamos explicar por que há esse embate entre direita e esquerda, né? Capitalismo e socialismo, comunismo, seja o que for. Por que existe isso? Talvez seja vai ser um dos programas vai ser o primeiro programa que vai tocar em aspectos muito belicosos, né? Perigosos. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos descobrir que nós fomos enganados, contaram mentiras para nós a vida inteira e nós acreditamos e ainda por cima replicamos, enquanto passamos privações e necessidades. Bom, quanto à sexualidade feminina, o poder da autonomia de Kali encara o poder feminino em sua forma mais autônoma e selvagem. A sua imagem desafia os estereótipos da feminilidade passiva e submissa, representando uma mulher livre, poderosa e conectada com a sua sexualidade. Despertar da sexualidade, a deusa Kali é frequentemente associada à sexualidade feminina, simbolizando a força criativa e o poder de transformar a libido. A sua imagem nos convida a explorar nossa sexualidade de forma autêntica, livre de tabus, reconhecendo-a como fonte de prazer, poder e realização pessoal. Por que toca nesse ponto? Nós temos que entender que no nosso mundo, o mundo é masculino, né? O homem pode tudo, a mulher não pode quase nada. E quando toca nesse âmbito, aquela mulher que ela é independente, aquela mulher que usa da sua feminilidade, da sua sexualidade para ser feliz, para se impor como mulher, ela é mal vista. Sabe por que ela é mal vista? Porque o homem não pode controlá-la. Se o homem não pode controlá-la, ela é nociva. Se ela é nociva, ela tem que ser o quê? Desprezada, ela tem que ser desacreditada. Aí recebe, né, os títulos lindos, maravilhosos que nós ouvimos por aí, né? Eu não vou falar, mas começa com a letra P, letra V, deixa eu ver, letra G, né? Vocês sabem, né? Não posso falar porque são palavrões, né? Aí é problemático, né? Mas vocês sabem. Mas por quê? Porque se eu descaracterizo a mulher, ela perde força. Se ela perde força, qualquer homem, os homens, né, o ser masculino, o universo masculino, a domina. Se a domina, ele a escraviza. Né? Morte e renascimento. Aceitação da morte. Kali, como deusa da morte, nos convida a aceitar a morte como parte natural da vida. Sua imagem nos lembra da impermanência de todas as coisas e da importância de vivermos o presente com intensidade e significado. Gente, tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Não existe bondade que seja eterna e maldade que nunca acabe. Tudo tem um fim. Então nós temos que aproveitar o máximo possível enquanto você está aqui vivendo, respirando. Tentar o máximo possível ser feliz e fazer as pessoas ao seu redor felizes. Porque o tempo passa, os dias passam. Hoje eu estou um dia mais velho do que eu fui ontem. O Leandro Carnal, ele fala assim, né? Como que eu vou comemorar aniversário com as pessoas sem estragar a festa de aniversário? Feliz aniversário, muita felicidade, muita felicidade, que sua vida seja plena. Minha vida não está plena. É um ano a menos de vida que eu estou tendo. É a mesma coisa do ano novo, né? Feliz ano novo. Que feliz ano novo? É um ano a menos que eu tenho de vida.
É um ano a menos que eu estou vivendo, é um ano a mais que eu estou velho, é um ano a mais que eu caminho para a morte. Então nós temos que entender que nós temos que viver o máximo possível, com felicidade, com alegria, trazer isso para a nossa existência. Uma pessoa que vive feliz, quando ele chegar no final da vida dele, ele não vai ter nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de dúvida, porque ele viveu a vida com intensidade. Intensidade é a palavra, né? Transformação, falando nisso, né? Libertação do sofrimento, que é a transformação principal. O mito de Kali nos ensina que a aceitação da morte e a transformação constante são chaves para a libertação do sofrimento. Ao superar o apego ao ego, às ilusões do mundo material, podemos alcançar a paz interior e a verdadeira felicidade. E isso traz transformação e renascimento, porque não é o fim, mas uma transformação. Quando aquilo que nos limita, que nós acabamos com essas limitações, nós nos libertamos, nós nos renascemos, nós temos libertação do sofrimento. Portanto, não é apenas uma questão puramente somente sociológica, ou espiritual, ou religiosa, ela é física. Uma pessoa que consegue se libertar de traumas, de amarras, ela libra a alma dela, né? E se livrar a alma é libertar a sua vida. Você renasce um ser humano melhor, mais límpido, mais transparente, mais tranquilo. E quantos nós precisamos nos renascer todos os dias, mais límpidos, mais tranquilos, mais audazes, mais desafiadores, menos coelhos, né? menos manada, vamos assim dizer, né? Menos manada e mais audaciosos, apaixonados pela vida, solidários, porque a solidariedade gera vida. A solidariedade, ela gera amor. Sabe por que as pessoas têm... Sabe por que o padre Júlio Lancelotti ele é muito criticado, perseguido? Porque ele traz dignidade à vida. Uma pessoa que é ajudada por ele nunca vai esquecer da dignidade. Para o padre Júlio pode não ser nada demais, é um trabalho como qualquer outro que ele está fazendo, mas para aquele que está recebendo, sendo alvo da ajuda dele, há mudanças de vida, ele renasce. Entende, gente, as diferenças? Por que essas coisas, vez por outras, acontecem? Porque nós estamos numa eterna luta daquele que quer nos subjugar, nos destruir, e aqueles que querem renascer. Então, entre ser aquela pessoa que é instrumento da subjugação, seja instrumento daquele que queira renascer. Sejamos mais padres Júlio Lancelotti da vida, sejamos mais solidários, sejamos mais Associação SOS Felinos, sejamos mais Greenpeace, sejamos mais médicos, sejamos mais Médicos Sem Fronteiras, sejamos mais... essas cáritas, né, que ajudam as pessoas, organizações religiosas que ajudam o mundo inteiro. O que isso quer dizer? Sejamos mais audaciosos pela vida, mais apaixonados pela vida, pela dignidade humana. Pela dignidade humana. E não sejamos instrumentos de destruição, de aprisionamento, de diminuição do ser humano. E que no fim das contas você acaba sendo alvo daquilo que você ainda acaba defendendo ainda. Né? O mito de Kali oferece uma profunda jornada de autoexploração, convidando-nos a enfrentar nossos medos, enfrentar as nossas sombras e integrá-las à nossa existência como pessoas. Despertar de uma sexualidade ativa, de respeito e de vida. Aceitar que as finalizações são coisas da vida, natural da vida, nada é eterno. E através da compreensão de seus símbolos, de seus significados, podemos alcançar um maior autoconhecimento, cura emocional, transformação pessoal e social. Lembre-se, a interpretação do mito de Kali, ela é muito multifacetada porque ela mexe com a cultura individual e social. É importante nós entendermos que tudo isso vem do ser humano, da pessoa que se compreende, que faz uma conexão consigo e com os outros, dentro deste mundo, deste imenso universo de mitos que é a sociedade humana. Lógico, se nós estamos falando de mundo, se nós estamos falando de sociedade, se nós estamos falando de pessoas, é óbvio que é um mundo que você e eu
habita. Não existe o mundo dos deuses, não existe o mundo das divindades. O que existe é o mundo humano. O mundo que eu habito é o mundo que você habita. Temos várias crenças. As crenças são aí a escolha, mas não é a minha crença que vai me tirar deste mundo, que vai me levar para um mundo de melhor. É a minha ação aqui e agora, o meu conhecimento aqui e agora, é o dar as minhas mãos com outras pessoas igual a mim para mudar realidades, mudar vidas, mudar conceitos, mudar pensamentos, mudar as coisas. Este é o meu mundo, é o seu mundo que está em transformação, que está sendo trabalhado todos os dias, para o bem ou para o mal. Aí depende de que lado você está tendendo. Consciente ou inconscientemente. Isso pode gerar vida ou morte, construção ou destruição, fúria ou amor. Cabe a cada um de nós entendermos os nossos papéis nesta sociedade. Este foi o Mito de Kali. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos no programa Mitologar. Um forte abraço a todos.